é bem a parte que as coisas do Scrooge é que uma memória, tá? O Scrooge ele tá se vendo novo quando ele tava voltando para casa do pai depois de ter sido expulso ou ter brigado e saído. Uma voz estrondosa foi ouvida no saguão ordenando: "Levem o baú com as coisas do Sr. Scrooge, vamos." E no saguão apareceu o próprio diretor, que encarou o jovem Scrooge com uma feroz condescendência, deixando-o num estado de espírito desconcertante ao apertar-lhe a mão com força. Em seguida, conduziu Scrooge e a irmã para a sala de visitas mais antiga que já existiu no mundo, onde os mapas na parede e os globos celestes e terrestres perto das janelas pareciam encerados por causa do frio. Então, ele abriu uma garrafa de vinho curiosamente leve, pegou um pedaço de bolo estranhamente pesado e compartilhou essas guloseimas com as crianças. Ao mesmo tempo, enviou um criado muito magro oferecer um copo de alguma coisa ao cocheiro, que respondeu que agradecia ao cavalheiro, mas que, se viesse da mesma fonte que havia experimentado antes, ele preferia não aceitar. A essa altura, o baú do Sr. Scrooge já estava amarrado ao topo da carruagem. As crianças se despediram amavelmente do diretor da escola e, após subir no veículo, atravessaram alegremente o jardim. As rodas rápidas afastavam a geada e a neve das folhas escuras dos arbustos, como se fossem um spray. A sua irmã sempre foi uma criatura delicada, a quem um simples sopro poderia agredir, disse o fantasma. Mas tinha um belo coração. Claro que sim, exclamou o Scrooge. Você está certo. Eu jamais negaria isso, espírito. Deus me livre. Ela morreu adulta. Estava casada e acho que teve 2 filhos. O fantasma acrescentou. Um menino, apenas. Scrooge corrigiu. Ah, é verdade, disse o fantasma. O seu sobrinho. Scrooge ficou um pouco sem graça e respondeu apenas sim. Embora tivessem acabado de deixar a escola exatamente naquele momento, de repente eles estavam nas ruas movimentadas de uma cidade, onde transeuntes fantasmagóricos iam e vinham, onde carroças e carruagens fantasmagóricas disputavam os mesmos caminhos e onde, enfim, havia toda a agitação e o tumulto de uma cidade grande. Logo ficou evidente, pela decoração das lojas, que ali também era época de Natal. Então, já havia anoitecido e as ruas estavam iluminadas. O fantasma parou na porta de um estabelecimento comercial e perguntou ao Scrooge se ele reconhecia o lugar. Claro, Scrooge respondeu. Eu fui aprendiz aqui. Eles entraram. Ao verem um velho senhor com a peruca do país de Gales, sentado atrás de uma escrivaninha muito alta, tão alta que se tivesse 2 polegadas a mais, ele bateria a cabeça no teto. Scrooge chorou, tomado por grande emoção. Ora, é o velho Fezziwig. Os nomes. Deus abençoe seu coração. É o velho Fezziwig vivo novamente. O velho Fezziwig largou a caneta e olhou para o relógio, que marcava 7 horas. Ele esfregou as mãos, ajustou o colete folgado, riu satisfeito de si mesmo, da ponta dos pés à raiz dos cabelos, e gritou num tom de voz agradável, suave, macio e jovial. Ei, vocês aí! Ebenezer! Dick! A antiga imagem do Scrooge, agora homem feito, surgiu rapidamente, acompanhado por outro colega aprendiz. Dick Wilkins, com certeza! Scrooge disse ao fantasma. Deus do céu, é ele! O Dick era muito ligado a mim. Pobre Dick, meu Deus! Vamos, meus meninos, disse Fezziwig. Não temos mais trabalho esta noite. É véspera de Natal, Dick. É Natal, Ebenezer. Vamos colocar as venezianas antes que alguém consiga dizer Jack Robinson. O velho fez e gritou, batendo palmas. Ninguém acreditaria como aqueles 2 colegas foram eficientes na hora de fazer isso. Eles levaram as placas soltas das portas de madeira do tipo venezianas para a rua. 1, 2, 3 colocaram em seus lugares. 4, 5, 6 puseram as barras e prenderam as placas.
7, 8, 9, antes que você pudesse contar até 12. Voltaram ofegantes como os cavalos de corrida. Gostei de ver, o velho Fizzy gritou, saltando da escrivaninha alta com uma agilidade maravilhosa. Agora retirem tudo. Vamos limpar a área, rapazes. Vamos abrir espaço aqui. Vamos, depressa. Retirar tudo. Não houve nada que eles não quisessem ou não pudessem retirar, com o velho Fezzi observando. Tudo foi feito em 1 minuto. Todos os móveis foram retirados, como se fossem desaparecer para sempre da vida pública. O chão foi varrido e lavado, as lâmpadas preparadas, o aquecedor abastecido com carvão. O estabelecimento ficou tão aconchegante, quente, seco e brilhante como um salão de baile, como qualquer um gostaria de ver numa noite de inverno. Então, primeiro entrou um violinista, com suas partituras musicais. Ele se instalou na escrivaninha alta, fazendo parecer que subia num palco, onde afinou seu instrumento, retorcendo-se como se estivesse sentindo terríveis cólicas estomacais. Depois entrou a senhora Fezzi, exibindo seu esplêndido sorriso, e as 3 senhoritas Fezzis, radiantes e amáveis. É muito boa essa cena no filme, né? É muito. Eu tô conseguindo imaginar o filme tranquilamente. Atrás delas entraram 6 rapazes, 6 admiradores de coração partido. Em seguida, entraram os rapazes e as moças que eram empregados do estabelecimento. Também entrou a empregada doméstica, junto com seu primo, o padeiro. Entrou ainda a cozinheira, com o amigo particular do seu irmão, o leiteiro. Depois entrou o menino aprendiz da loja em frente, o qual as pessoas suspeitavam que não recebia alimento suficiente do seu patrão, escondido atrás da garota da casa ao lado, que comprovadamente já havia recebido um puxão de orelhas da patroa. Todos foram entrando, um após os outros, uns tímidos, outros mais corajosos, uns graciosos, outros desajeitados, uns empurrando, outros puxando. Todos entraram de jeito ou de outro. 20 casais de mão dadas se formaram para dançar em roda, 10 dando uma volta para um lado e 10 voltando pelo outro. Em seguida, todos fechando a roda, juntando-se no centro para depois abri-la, afastando-se para as paredes. Uns dançaram conforme o ritmo enquanto outros observavam o movimento. Rodas menores se formaram, girando sem parar, com os casais se agrupando por afinidade. Uns se unem, outros os perseguem. Os primeiros casais sempre aparecem no lugar errado e os últimos casais procuram escapar assim que eles se aproximam. No final, todos se misturam e ninguém encontra o seu par. Quando esse resultado é alcançado, o velho Fizzy bate palmas para suspender a dança, gritando: "Muito bom!" O violinista, com o rosto afogueado, aproveita a pausa para mergulhar a cabeça numa enorme caneca de cerveja especialmente preparada para isso. Mas logo ele retorna, desprezando o descanso. Embora ninguém mais dançasse, ele imediatamente recomeçou a tocar, como se um novo violinista tivesse chegado ao local disposto a superar o outro, que havia sido levado para casa exausto, esticado em cima de uma veneziana usada como maca ou a perecer. Oi, Mírio! Mírio, você tá azul! É o quê? Boa noite, Mírio, você tá bom? Quase não te reconheci porque você trocou de cor, viu? Houve mais danças, disputa de prendas e mais danças. Havia bolo, ponche, um enorme pedaço de carne assada, um grande pedaço de carne de panela, muitas tortas e muita cerveja. Mas o grande espetáculo da noite aconteceu depois da carne assada e da carne cozida, quando o violinista, imagina só, um sujeito astuto, o tipo de cara que dava conta do negócio melhor do que você ou eu poderíamos ter exigido dele, começou a tocar Sir Roger de Coverley. Então o velho Fizzy se levantou para dançar com a senhora Fizzy, puxando a fila como o primeiro casal. Uma bela tarefa para eles. 23 ou 24 casais o seguiram. Pessoas com os quais não se podia brincar, que não sabiam o que era errar o passo, que só queriam saber de dançar e que não queriam ir embora. Mas se eles fossem o dobro, ou talvez até
4 vezes mais, ainda assim o velho Fizzy teria sido um pária duro e a senhora Fizzy também. Quanto a ela, era digna de ser parceira deles em todos os sentidos do termo. Se isso não for um grande elogio, conte-me outro, que eu vou usá-lo. Os pés dos Fizzy definitivamente foram as estrelas da noite, brilhando em todos os momentos da evolução da dança. Ninguém conseguia adivinhar o que eles fariam em seguida. E depois o velho Fizzy e a senhora executaram toda a dança, avançando, recuando, cruzando as mãos com o parceiro, dando voltas e se curvando, fazendo saudações e voltando ao seu lugar. O Fizzy saltou com tanta habilidade que parecia ter uma mola nas pernas, erguendo-se novamente sem vacilar. Quando o relógio bateu 11 horas da noite, esse baile doméstico acabou. O senhor e a senhora Fizzy se posicionaram, um de cada lado da porta, para apertarem individualmente as mãos de cada pessoa que saía, desejando um Feliz Natal. Olha só, eles têm até toque, tipo assim, ó, gente, 11 horas, acabou, vamos lá, vamos embora, cada um para sua casa. Assim que todos se retiraram, menos os 2 aprendizes, eles fizeram o mesmo com eles. O alegre vozerio desapareceu e os rapazes foram colocados em suas camas, que ficavam atrás de um balcão nos fundos da loja. Durante todo esse tempo, Scrooge agiu como um homem fora de si. Seu coração e sua alma estavam na cena, junto com a pessoa que ele era antigamente. Ele reconheceu tudo, lembrou de tudo, gostou de tudo e passou por um estado de agitação dos mais estranhos. Só foi depois que os rostos brilhantes da sua antiga imagem e a do Dick desapareceram que ele se lembrou do fantasma, e então percebeu que este olhava para ele, enquanto a luz que irradiava de sua cabeça se espalhava com uma claridade deslumbrante. Beleza. Autoestima é tudo, né, Miriam? Essas pessoas tolas, cientes de gratidão por tão pouca coisa, o fantasma comentou. Como assim? Scrooge estranhou. O espírito fez o sinal para que ele ouvisse os 2 aprendizes, que abriram seus corações elogiando Fizzy. Caramba, para que tudo isso? Ele gastou apenas algumas libras do seu dinheiro mortal. 3 ou 4, não mais que isso. Será que ele merece tantos elogios? O fantasma comentou quando ele prestou atenção. Não se trata disso, Scrooge protestou, contrariado com a observação, inconscientemente falando como a sua pessoa de antigamente e não como a atual. Não se trata disso, espírito. Feze tem o poder de nos tornar felizes ou infelizes, de deixar o nosso trabalho leve ou pesado, de ser um prazer ou um fardo. Por que não dizer que o poder dele está nas palavras e no olhar, em coisas tão pequenas e insignificantes que são impossíveis de serem somadas e contadas? A felicidade que ele nos proporciona é tão grande que vale mais do que qualquer fortuna. Ele sentiu o olhar atento do espírito e parou de falar. Qual foi o problema? O fantasma perguntou. Nada de especial, Scrooge respondeu. Nada mesmo? O fantasma insistiu. Não, Scrooge reafirmou. Não, é que eu gostaria de poder dizer uma palavra ou 2 ao meu empregado agora mesmo. Só isso. Aí ele tá sentindo que foi exatamente o que ele falou. O que eu gosto desse conto é que os fantasmas jogam pra ele exatamente as palavras dele, né? Todas as coisas ruim que ele falou antes é jogada na cara dele. Eu acho isso fantástico. A pessoa que ele era antigamente apagou as luzes, enquanto ele manifestava esse desejo. Scrooge e o fantasma mais uma vez ficaram lado a lado, ao ar livre. O meu tempo está acabando, o espírito observou. Vamos logo. Isso não foi dito nem ao Scrooge, nem a qualquer um que ele pudesse ver, mas produziu um efeito imediato, pois novamente Scrooge viu a si próprio. Agora ele estava mais velho, era um homem feito no auge da vida. Seu rosto ainda não tinha as linhas duras e rígidas dos anos posteriores, mas começava a carregar os sinais da incúria e da avareza. Em seu olhar havia uma movimentação ávida, gananciosa e inquieta, que mostrava a paixão que se enraizara nele e de que lado estaria a sombra dessa árvore que se desenvolvia dentro dele.
Ai, o bot sendo ladrão. Normal, gente. Tipo, gente, isso é final de ano, ele tá de folga, tá? Não que ele não quebre o tempo todo em outro momento, né? Mas é isso aí. Scrooge não apareceu sozinho, muito pelo contrário. Sentava-se ao lado de uma bela jovem, vestida de luto, em cujos os olhos havia lágrimas, que brilhavam sobre a luz que emanava dos fantasmas do Natal do passado. Pouco importa, ela disse delicadamente. Para você, quase nada. Outro ídolo, outra paixão me substituiu. Mas se isso puder animá-lo e consolá-lo no futuro, como eu tentaria fazer por você, não tenho motivo para lamentar. Que ídolo substituiu você? Ele questionou. O bezerro de ouro. Essa é a maneira imparcial do mundo de julgar, ele disse ironicamente. Não há nada mais difícil de suportar do que a pobreza, e não há nada que se condene com tanta ênfase quanto a busca pela riqueza. Você teme demais a opinião do mundo, ela respondeu educadamente. Todas as suas esperanças se confundiram na ânsia de ficar acima de qualquer possibilidade de sofrer essa repreensão sórdida dos outros. Eu vi as suas mais nobres aspirações desaparecerem uma a uma, até que a sua paixão principal, a ganância, dominou você por completo. Estou errada? E daí? Ele replicou. Com a idade, talvez eu tenha me tornado muito mais precavido, certo? Mas eu não mudei com relação a você. Ela meneou a cabeça. Será que mudei? O nosso compromisso é antigo. Foi feito quando nós ambos éramos pobres e nos sentíamos contentes assim, esperando que pudéssemos conseguir os nossos bens materiais por meio do nosso trabalho persistente. Mas você mudou. Inicialmente, quando nos comprometemos, você era outro homem. Eu era apenas um menino, disse irritado. A sua própria consciência lhe diz que você não é mais o mesmo. Ela retrucou. Eu sei. Aquilo que garante a promessa da felicidade quando tínhamos um só coração não passa de uma fonte de tristeza. Agora temos dois sentimentos diferentes. Não vou lhe dizer quantas vezes e quão amargamente pensei nisso, mas bastou eu ter pensado nisso. Então, eu posso liberá-lo do nosso compromisso. E aí, Márcio, boa noite. Eu pedi para ser liberado? Em palavras, não. Nunca. De que jeito, então? Isso aconteceu? Pela sua natureza transformada, pelo seu espírito alterado, por outro clima em nossa vida, por você ter outra esperança com seu grande objetivo, por tudo que fazia o meu amor valer a pena ou tinha valor a seu ser. E se isso jamais tivesse existido entre nós, diga-me, você me procuraria e tentaria me conquistar agora? Ah, certamente não, disse a garota, olhando com suavidade, mas firmemente. Apesar de contrariado, ele parecia estar cedendo à verdade dessa suposição. Mas você não acha isso? Disse ele num último esforço, sem dar o braço a torcer. Eu ficaria feliz em pensar de outra forma, se pudesse, ela respondeu. Deus do céu, para me convencer de uma verdade como essa, só eu sei quão forte e decidida precisei ser. Mas se você estivesse liberado ontem, hoje ou amanhã, como estivesse antes, será que eu poderia acreditar que escolheria para esposa uma moça pobre, sem dote? Você, que mesmo na maior intimidade, mede e pesa tudo por lucro? Ou, se a escolhesse, em algum momento deixaria de ser suficientemente falso a respeito do único princípio que te orienta? Será que a culpa e o arrependimento viriam em seguida? Eu acho que não. E por isso libero você, com o coração consternado pelo amor que uma vez você foi para mim. Ele estava prestes a falar, mas desviando o seu olhar dele, ela continuou. Você talvez sofra com isso. A memória da metade do que passamos me faz acreditar que sim. Mas logo, num tempo muito curto, de bom grado você acabará ignorando essas lembranças, como um sonho não lucrativo, do qual você acorda bem por ter se livrado.
Que você seja feliz na vida que escolheu. Ela o deixou e eles se separaram. Espírito, Scrooge implorou, não me mostre mais nada, leve-me para casa, porque gosta tanto de me torturar. Só mais uma visão, o fantasma exclamou. Nenhuma, Scrooge implorou, nenhuma. Não quero ver mais isso, não me mostre mais nada. No entanto, o implacável fantasma o imobilizou pelos braços e o forçou a observar o que aconteceria logo em seguida. Imediatamente eles estavam em outra cena, em outro lugar, em uma sala não muito grande e nem muito bonita, mas bastante confortável, perto da lareira própria do inverno. Havia uma linda moça, tão parecida com a anterior que Scrooge achou que fosse a mesma, até que viu então uma distinta senhora sentada em frente à filha. O barulho na sala indicava um local completamente tumultuado. Havia mais crianças ali do que Scrooge, em seu estado de espírito extremamente agitado, poderia contar. E ao contrário da famosa turma do poeta, não eram 40 crianças se comportando como uma, mas cada criança se comportando como 40. Meu Deus do céu. As consequências da algazarra eram ainda mais ruidosas do que seria possível alguém imaginar. Mas ninguém parecia se importar com isso. Muito pelo contrário. A mãe e a filha riam muito e se divertiam demais com tudo isso. Essa última começou a entrar na brincadeira e logo acabou se tornando vítima dos pequenos malfeitores de forma impiedosa. Ah! O que eu não daria para ser um deles! Embora, é claro, eu nunca tenha sido tão arteiro. Eu, de modo algum, chegaria ao ponto de desperdiçar a minha parte da riqueza do mundo para desfazer aquelas tranças bem bonitas e emaranhar o cabelo dela, nem para arrancar seu precioso sapatinho. Deus me perdoe, nem para salvar a minha própria vida. Quanto a medir-lhe a cintura atacando-me a ela, como aquela criança fazia. Eu jamais seria capaz de fazer isso, pois morria de medo de ficar de castigo, com os braços cruzados para trás e de nunca mais voltar a soltá-los novamente. Mas com certeza eu gostaria muitíssimo de tocar em seus lábios, de lhe perguntar algo, para que ela os abrisse ao me responder, de contemplar os cílios dos seus olhos semicerrados sem constrangê-la, de soltar as ondas do seu cabelo, do qual uma mecha seria para mim uma lembrança sem preço. Em suma, confesso, eu adoraria ter tido o menor dos privilégios de uma criança, e ainda assim de ter sido suficientemente homem para saber reconhecer o valor disso. Entretanto, ouviu-se alguém batendo à porta, o que causou imediatamente tamanho alvoroço, que ela, sorridente e com o vestido amarrotado, foi arrastada até lá, no meio de um grupo animado e barulhento, bem a tempo de saudar o pai, que chegou em casa acompanhada de um homem carregando brinquedos e presentes de Natal. Então, a gritaria, a disputa e o ataque passaram a ser feitos contra o carregador indefeso. A partir das cadeiras, usadas como escadas, ele foi assaltado pelas crianças, que enfiaram as mãos em seus bolsos. Despojaram-no dos pacotes embrulhados em papel pardo, puxaram sua gravata com força e o abraçaram em volta do pescoço, socaram suas costas e chutaram suas pernas numa demonstração de carinho descontrolado. Cada pacote aberto era recebido com gritos de alegria e prazer. Imagine a terrível notícia de que o caçula havia sido flagrado no ato de colocar na boca uma frigideira de boneca e que ele era mais do que suspeito de ter engolido um peru de brinquedo colado numa travessa de madeira. Mas imagine o imenso alívio de saber que se tratava de um alarme falso. A alegria, a gratidão e o entusiasmo de todos era indescritível. Enfim, aos poucos, as crianças começaram a se retirar da sala com as suas emoções e foram subindo as escadas, um degrau de cada vez, até o andar de cima da casa, onde foram para a cama. E assim, a paz voltou a reinar naquele lugar. É engraçado como, ao mesmo tempo, ele descreve algo que parece ser o inferno, né?
Mas também parece ser um inferno muito feliz, todo mundo muito feliz. Tipo, tá uma bagunça de criança e gritaria, não sei o que, mas tá todo mundo feliz, o que é engraçadíssimo, né? Em outro momento, quando o dono da casa, com a filha carinhosamente se apoiando nele, sentou-se com ela e a mãe perto da lareira. Scrooge passou a prestar mais atenção do que nunca. E então, quando ele pensou que uma criatura assim, tão graciosa e tão cheia de promessas, poderia tê-lo chamado de pai, transformando em primavera o inverno sombrio de sua vida. Sua visão ficou turva por causa das lágrimas. Querida, disse o marido, virando-se para a esposa com um sorriso. Encontrei um velho amigo seu hoje à tarde. Quem era? Adivinhe. Será que eu acerto? Ela emendou rindo, enquanto ele também ria. O Sr. Scrooge. Em pessoa. Passei pela porta do escritório dele, e mesmo não estando fechada e tendo claridade lá dentro, mal pude vê-lo. O sócio dele está à beira da morte, pelo que ouvi dizer, e ele vai ficar sozinho, completamente só no mundo, eu acho. Espírito, Scrooge disse com a voz embargada, tire-me desse lugar. Ele disse que são imagens de coisas que já passaram. O fantasma retrucou. Não me culpe por elas serem como são. Leve-me daqui, Scrooge exclamou. Não posso aguentar isso. Ele virou-se para o fantasma, e vendo que este o olhava com o rosto, no qual estranhamente havia fragmentos de todos os rostos mostrados até então, atirou-se sobre ele. Deixe-me, leve-me de volta para casa, não me assombre mais. Na luta, se é que isso pode ser chamado de luta, na qual o fantasma, sem nenhuma resistência visível de sua parte, não era atingido por nenhum esforço do adversário, Scrooge observou a luz que brilhava forte sobre a cabeça dele e percebeu vagamente a influência dela sobre si. Então, pegou a carapuça e, com um movimento repentino, enfiou na cabeça do fantasma. O espírito se encolheu tanto debaixo desse capuz que sua forma quase desapareceu completamente, embora Scrooge se oposicionasse ou pressionasse com toda a sua força. Não conseguia esconder a luz, que fluía por baixo da carapuça, inundando intensa e incessantemente o chão ao redor. Scrooge sentiu que estava esgotado e dominado por uma sonolência irresistível. Também notou que se encontrava em seu próprio quarto. Num derradeiro esforço, apertou mais uma vez a carapuça sobre o fantasma e depois deixou sua mão relaxar. Mal teve tempo de cambalear até a cama, antes de cair num sono profundo. Capítulo 3. O segundo dos três espíritos. Despertando de uma soneca prodigiosamente reparadora e sentando-se na cama para juntar seus pensamentos, Scrooge não precisou ser informado de que o carrilhão estava novamente perto de bater 1 hora. Ele sentiu que havia recuperado a consciência no momento certo, com o propósito especial de ter uma conversa com o segundo mensageiro que lhe seria enviado pela intervenção de Jacob Marley. Mas, achando muito desagradável o calafrio que ele experimentara quando começou a se perguntar qual das cortinas do dossel de sua cama um novo fantasma abriria, ele afastou cada uma delas de lado com as próprias mãos. Deitou-se outra vez, vigiando atentamente ao redor da cama, pois não queria ser pego de surpresa, nem ficar nervoso, e desejava enfrentar o espírito no momento da sua aparição. Homens dotados de temperamento forte, que se gabam de estarem cansados de tantas emoções, geralmente se mantêm impassíveis sobre quaisquer circunstâncias, a qualquer hora do dia, e expressam amplamente a sua capacidade de aventura, observando que são bons em qualquer coisa que fazem. Do arremesso de dardos ao homicídio. Entre esses dois extremos opostos existe, sem dúvida, uma gama de assuntos bastante tolerável e abrangente. Sem se arriscar a colocar Scrooge dentro desses padrões, não posso deixar de lhe pedir que acredite que ele estava pronto para um homem e amplo e
pronto para um bom e amplo campo de aparições estranhas, e que nada entre um bebê e um rinoceronte haveria de assustá-lo. Ah, deve ser verdade mesmo, né? Assim, estando preparado para quase tudo, ele de modo algum estava preparado para nada. Consequentemente, quando o sino badalou 1 hora e nenhuma assombração apareceu, ele passou a sofrer de um violento ataque de tremedeira. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos se passaram, mas nada apareceu. Durante todo esse tempo, ele permaneceu deitado em sua cama e, de repente, tornou-se o centro e o alvo do clarão de uma chama avermelhada, que se avivou quando o relógio anunciou a hora e que, embora fosse apenas luz, era mais alarmante do que uma dúzia de fantasmas, já que ele se sentia impotente para entender o significado daquilo. Às vezes, Scrooge tinha a esperança de que, naquele exato momento, aquilo pudesse se tratar apenas de um interessante caso de combustão espontânea, mas não teve o consolo de poder confirmar isso. Por fim, no entanto, ele começou a pensar, como você ou eu imaginamos desde o princípio, pois é sempre a pessoa que não está na situação difícil que sabe o que deveria ter sido feito nessa hora, e que, sem dúvida, também teria feito isso. É sempre assim, né? Por que ele não faz tal coisa? É muito fácil pensar a gente que está olhando de fora, né? Enfim, prossigam. Ele começou a achar que a fonte e o segredo da luz fantasmagórica poderia estar vindo do quarto ao lado, de onde ela pareceria brilhar com maior intensidade. Com essa ideia tomando posse de sua mente, ele se levantou e se arrastou cautelosamente de chinelos até a porta. No exato momento em que a mão de Scrooge tocou a maçaneta, uma voz estranha o chamou pelo nome e pediu que ele entrasse. Ele obedeceu. Era o seu próprio quarto. Não havia nenhuma dúvida a respeito disso, mas havia sofrido uma transformação surpreendente. As paredes e o teto estavam cheios de uma vegetação viva, que o local parecia um bosque perfeito. De todos os lados e do teto brilhavam vistosos cachos de frutas reluzentes. A folhagem resplandecente dos pinheirinhos, das guirlandas de viscos e das eras, refletia a luz, como se vários pequenos espelhos estivessem espalhados por ali. Poderosas labaredas inflamavam a chaminé, de um jeito como nunca havia acontecido antes naquela lareira petrificada e sem brilho. Tanto nos tempos de Scrooge ou de Marlin, nem nos muitos e muitos invernos passados. Amontoados ao redor, formando uma espécie de altar, encontravam-se perus, gansos, aves de caça e de criação doméstica, grandes peças de carne, leitões, longas fileiras de salsichas, bolos de carne moída, tortas de ameixas, barris de ostras, castanhas tostadas, maçãs carameladas, laranjas suculentas, peras adocicadas, enormes bolos recheados em camadas e imensas tigelas de ponche. Eu quero muito. Deixava o ambiente enevoado e enebriante por causa de tantos vapores e aromas deliciosos. Sentados à vontade, em meio a essa fartura, estava um gigante alegre, glorioso de se ver, que usava uma tocha brilhante, com uma forma não muito diferente de uma cornucópia ou um chifre da abundância, erguida no alto para iluminar Scrooge enquanto ele espiava pela porta entreaberta. Pode entrar, o fantasma exclamou. Entre! Venha me conhecer melhor, amigo. Scrooge entrou timidamente e inclinou a cabeça diante desse espírito. Ele não era mais o Scrooge intransigente que havia sido, e embora o olhar do espírito fosse puro e benevolente, não ousou encará-lo. Eu sou o fantasma do Natal presente, disse o espírito. Olhe para mim. Scrooge fez isso, reverentemente. Esse fantasma vestiu uma espécie de túnica, um manto verde simples, debruado com pele de arminho branco. Essa peça de roupa estava pendurada de forma tão solta sobre o espírito que se o peito largo do espectro aparecia nu,
como se ele não se preocupasse em protegê-lo ou escondê-lo com qualquer truque. Seus pés, que podiam ser percebidos sobre as amplas dobras de roupa, também estavam descalços, e ele não cobria a cabeça com nada além de uma coroa de pinheirinhos, salpicada aqui e ali com flocos brilhantes de neve. Os cachos de seu cabelo castanho escuro eram compridos, soltos, livres como seu rosto formidável. Seu olhar brilhante, suas mãos abertas, sua voz alegre, seu comportamento descontraído e o seu ar de felicidade. Cingida em torno da cintura, havia uma bainha antiga, mas sem nenhuma espada guardada nela. Essa bainha antiga estava corroída pela ferrugem. Certamente você nunca viu nada parecido comigo antes, o espírito exclamou. Jamais, Scrooge concordou. Você nunca esteve com os membros mais jovens da minha família, quero dizer, pois eu sou muito jovem. Com os meus irmãos mais velhos nascidos nos últimos anos, prosseguiu o fantasma do Natal presente. Eu acho que não, Scrooge disse. Temo que não, espírito. Você já teve muitos irmãos? Mais de 1.800, disse o fantasma. Ou melhor, um pouco mais de 2.000. Eles são os fantasmas dos natais passados. Uma tremenda família para sustentar, Scrooge murmurou. O fantasma do Natal presente se levantou. Espírito, Scrooge falou submisso. Guie-me onde quiser. Ontem à noite eu fui levado por compulsão, mas aprendi a lição que está funcionando agora. Esta noite, se você tiver alguma coisa para me ensinar, deixe-me aproveitá-la. Toque no meu manto. Scrooge fez o que lhe foi dito e agarrou-o rapidamente. Galhos de pinheirinhos, guirlandas de viscos, cerejas, eras, purus, gansos, carnes de caça, carnes de bois, presunto, porco, salsicha, ostras, tortas, pudins, frutas e ponche. Tudo desapareceu instantaneamente. O mesmo aconteceu com o quarto, o fogo, o brilho avermelhado, a hora da noite. De repente, eles estavam nas ruas do centro da cidade, na manhã de Natal, onde as pessoas faziam um tipo de música agitada, pois o clima de inverno era inclemente, mas não totalmente desagradável. Raspavam a neve da calçada da frente das suas moradias e do topo de suas casas, de onde caía enlouquecendo as crianças de alegria ao vê-la desabar no chão, despencando em pequenas avalanches artificiais de neve. As fachadas das casas pareciam bastante escuras e as janelas ainda mais sombrias, em contraste com o suave lençol branco de neve sobre os telhados e com a nevasca um pouco mais suja na rua. Pois, nesse caso, a última camada havia sido profundamente sulcada pelas rodas pesadas das carroças e das carruagens. Sulcos esses que atravessavam e se cruzavam centenas de vezes, onde as grandes ruas se bifurcavam, formando intrincados canais, difíceis de transitar na lama espessa e amarelada na água gelada. O céu estava sombrio e as ruas mais curtas, sufocadas por uma névoa obscura, um pouco congelada, um pouco descongelada, cujas partículas mais pesadas desciam numa garoa de átomos fuliginosos, como se todas as chaminés da Grã-Bretanha estivessem em conluio, pegando fogo e expelindo fumaça à vontade. Não havia nada de muito alegre no clima ou na cidade, mas ainda assim havia no ar uma alegria exterior que nem o dia mais quente do verão, nem o sol de verão mais brilhante poderiam ter conseguido difundir. A risada do cara é meio irritante mesmo. A primeira vez que eu escutei no filme, eu achei, meio diferente, mas ok, o cara tá muito feliz, né? Aí depois, 1 milhão de vezes depois, eu tava querendo dar um tiro nele, 100%. Isso porque as pessoas que escavavam nos telhados eram joviais e cheias de alegria.
chamavam uns aos outros para o parapeito das casas e, de vez em quando, trocavam bolas de neve arremessadas de bom grado. Com certeza, projéteis bem mais inofensivos do que muitas piadas maldosas, rindo cordialmente quando acertavam e não sendo menos cordiais quando erravam a pontaria. As casas de carnes ainda permaneciam meio abertas e as fruteiras estavam gloriosamente radiantes, com grandes cestos redondos e bojudos de castanhas, cujo formato lembrava a pança de velhos cavalheiros gulosos de colete, encostados nas portas e caindo na rua em sua obesidade mórbida. Uma comparação. Enormes restes de cebolas espanholas, coradas ou amorenadas, que pareciam com os frades espanhóis, reluzentes pela opulência de seu desenvolvimento, podiam ser vistas nas prateleiras das quitandas, como se estivessem piscando com malícia desdenhosa para as moças que passavam admirando displicentemente as guirlandas de visco suspensas no teto. Além disso, havia ainda peras e maçãs, agrupadas em altas pirâmides apetitosas, cachos de uvas colocados balançando pela benevolência dos lojistas, em ganchos bem visíveis, para que as pessoas pudessem sentir água na boca enquanto passavam. Havia montes de avelãs, musgosas e marrons, cuja fragrância lembrava antigos passeios pelos bosques e agradáveis caminhadas, arrastando e afundando os pés até os tornozelos no meio das folhas secas. Maçãs da variedade... Não faço a menor ideia como é que se fala essa palavra. Meu Deus do céu. Isso é uma espécie de maçã. Maçã da variedade Norfolk Bifinch. Enfim, uma maçã exótica aí. Miúdas e vermelhas como bifes de carne. Davam destaque ao amarelo dourado das laranjas e dos limões, que, pela grande densidade de seus frutos suculentos, pareciam rogar e implorar urgentemente que fossem levados para casa em sacos de papel e devorados pela ceia. Até os próprios peixes dourados e prateados, expostos em jarras no meio dessas frutas de primeira qualidade, apesar de serem de uma espécie apática e tristonha, pareciam saber que algo extraordinário estava acontecendo, e como peixes que eram, nadavam indo e vindo lentamente, dando voltas ao redor do seu pequeno mundo num estágio entre agitação e perplexidade. E as mercearias, então? As mercearias já estavam quase todas fechadas, mantendo ainda abertas apenas uma ou duas portas, e através delas, que encanto, quanta coisa bonita de se ver! Isso não só pelo ruído alegre que os pratos das balanças faziam sobre os balcões, pelos estalos dos fios de barbante e das fitas sendo cortadas rapidamente nos bolos para embrulhar pacotes, ou pelo barulho das bandejas, das chaleiras e das xícaras se entrechocando ao serem sacudidas para cima e para baixo pelos malabarismos dos garçons. Também não era só pelos aromas misturados, tão agradáveis ao olfato de chá e café, das uvas passas e raras e abundantes, das amêndoas extremamente brancas, das ramas de canela, tão compridas e retas, de outras especiarias muito deliciosas, das frutas cristalizadas, endurecidas e cobertas com açúcar derretido, capazes de dar inveja e abrir o apetite dos observadores mais frios. Tampouco ainda somente pelos figos úmidos e carnudos, ou pelas ameixas francesas ácidas, pouco coradas em suas cestas ricamente decoradas, ou por tudo o que é bom de se comer, enfeitado para o Natal. Mas era principalmente pelos clientes que, de tão apressadas e ansiosas para realizar as promessas do dia, se empurravam umas contra as outras nas portas, derrubando suas cestas de vime enlouquecidamente. Elas esqueciam suas compras e bolsas no balcão e voltavam correndo para buscá-las,
Cometiu centenas de erros semelhantes, mas com o melhor humor possível. Os merceeiros e seus empregados, porém, mostravam-se tão prestativos e dispostos que era fácil compreender por que os corações puros que batiam atrás dos aventais não se regozijavam só pelas boas vendas, mas também pela alegria que o Natal provocava em todos. E é muito engraçado, né? Tipo, se você fizer compra em mercearias e lojas pequenas de Natal, você vai ver como as pessoas estão com geralmente um humor muito bom perto do Natal, sabe? É muito engraçado, tipo, as pessoas indo pegar encomenda e tal. Todo mundo parece muito gentil, aí chega a ser estranho, mas é muito massa. Logo, os sinos dos campanários chamaram todas as pessoas boas à igreja e à capela. Elas vinham de longe, saíam às ruas com suas melhores roupas e com seus rostos mais alegres. Neste mesmo instante, muitas pessoas surgiam de dezenas de ruas, becos e esquinas anônimas, levando suas ceias para assar nos fornos das padarias. E a visão dessa gente pobre, tão bem-humorada, pareceu interessar muitíssimo ao espírito, pois ele estava com o Scrooge ao seu lado na porta de uma padaria e levantando as tampas das panelas enquanto os portadores passavam. Ele borrifava nas ceias um incenso defumado que saía de sua tocha, que era um tipo realmente extraordinário, pois uma ou duas vezes, enquanto houve uma troca de palavras mais rudes entre alguns carregadores de comida que se empurravam, ele respingou algumas dessas gotículas sobre eles e o bom humor geral foi restaurado imediatamente, com todos dizendo que era uma vergonha brigarem no dia do Natal. Nada mais verdadeiro, meu Deus. Esses lugares que uma família trabalhando, realmente o pessoal é amistoso. É, não, eu digo pela data, sabe? Ou você entra, parece que é 8h80 quando no Natal, tipo, perto do Natal. Ou você entra num lugar que tá completamente estressante, as pessoas estão estressadas e tá todo mundo muito estressado, porque é Natal, porque é estressante, porque não sei o quê. Ou tá todo mundo muito de boa e se ajudando, não sei o quê. É uma coisa muito diferente, né? Uma coisa que eu sinto que acontece só meio que nessa época do ano. Aos poucos, os sinos pararam de tocar e as padarias foram fechando, mas ainda assim, no ar, no ar que pairava um aperitivo de todas essas ceias, com o avanço do cozimento na nuvem de vapor da neve derretida acima do forno de cada padaria, onde até o chão fumegava, como se também as pedras estivessem cozinhando. Existe algum sabor especial nisso que você borrifa da sua tocha? Scrooge perguntou. Claro que sim, o meu próprio. E isso se aplica a qualquer tipo de comida no dia de hoje? Scrooge quis saber. A qualquer uma oferecida de bom grado, principalmente aos mais pobres. Por que os mais pobres? Scrooge insistiu. Porque eles são os mais necessitados. Espírito, Scrooge disse, depois de refletir um momento. Eu me admiro que você, de todos os seres dos muitos mundos ao nosso redor, queira limitar as ocasiões que queira limitar as ocasiões que essas pessoas têm para desfrutarem desse prazer inocente. Eu, o espírito estranhou. Sim, pois você os priva dos meios delas jantarem uma vez por semana, muitas vezes. O único dia em que se pode dizer que jantariam. Scrooge afirmou. Não é verdade? Eu, o espírito exclamou. Não é você que procura fechar esses lugares aos domingos? Scrooge disse. O resultado não é o mesmo? Eu faço isso? O espírito se espantou. Perdoe-me se eu estiver errado, mas isso é feito em seu nome, ou pelo menos no de gente da sua família, Scrooge prosseguiu. Existem algumas pessoas nessa terra de vocês, o espírito retrucou, que reivindicam nos conhecer e que realizam seus atos de pai, seus atos de paixão, orgulho, maldade, ódio, inveja, fanatismo e egoísmo em nosso nome. Essas pessoas são tão estranhas para nós, para todos os nossos amigos e parentes, como se nunca tivessem existido. Lembre-se disso e que a culpa recaia sobre elas e não sobre nós. Que bonitinho vocês sentados aí. E aí, Barcelar, boa noite. Scrooge prometeu que faria isso. E
Eles continuaram invisíveis, como antes, pelos subúrbios da cidade. Uma qualidade notável do fantasma que Scrooge observou nas padarias era que, apesar do seu tamanho gigantesco, ele podia se acomodar com facilidade em qualquer lugar, e que, como uma criança sobrenatural, podia ficar tão à vontade sobre um teto baixo como ficaria se estivesse num salão grandioso. Talvez tenha sido pelo prazer que o bom espírito sentia em mostrar esse seu poder, ou talvez fosse pela sua própria natureza generosa e cordial e sua simpatia por todos os homens pobres que os levaram direto à casa do empregado de Scrooge, pois para lá ele foi, levando o Scrooge junto, segurando em seu manto. No limiar da porta, o espírito sorriu e parou para abençoar a moradia de Bob Cratchit com o borrifo de sua tocha. Pensei nisso. Bob ganhava apenas 15 shillings por semana, que, que embolsava aos sábados, nada mais do que 15 moedas que tinham por apelido o seu nome cristão de batismo. Mas nem por isso o fantasma de Natal presente deixou de abençoar sua casa de 4 cômodos. Então apareceu a senhora Cratch, a esposa de Cratch, vestida pobremente com uma roupa feita de um pano comprido dobrado 2 vezes, mas enfeitada com fitas, que são baratas e fazem um belo efeito por 6 centavos. Ela preparava a mesa com a ajuda de Belinda, a segunda de suas filhas, também enfeitada com fitas, enquanto o jovem mestre Cuca, Peter, mergulhava o garfo na panela com molho de batatas, com as pontas da gola monstruosa da camisa, propriedade de Bob, conferida a seu filho e herdeiro para a comemoração daquele dia festivo. Alcançando-lhe a boca, regozijando-se ao ver-se tão elegantemente vestido e ansioso para mostrar sua roupa nos parques da moda. Então chegaram correndo 2 Cratch menores, um menino e uma menina, gritando que do lado de fora da porta da padaria tinham sentido cheiro de ganso, percebendo por conta própria que era o deles. Entusiasmados por antecipação com a ideia de um saboroso tempero de sálvia e cebola, esses crates caçulas dançaram em volta da mesa e colocaram nas nuvens o mestre Peter, o cozinheiro do dia, enquanto ele, não muito à vontade, já que a gola folgada da camisa quase sufocava, aumentava o fogo. Até que as batatas borbulharam lentamente, batendo forte na tampa da panela, prontas para serem retiradas e descascadas. Onde foi parar o precioso pai de vocês? Disse a senhora Cratch. E o seu irmãozinho, Tiny Tim. E Marta, que no último Natal já estava aqui há meia hora. Aqui está Marta, mãe. Uma garota anunciou, aparecendo enquanto falava. Aqui está Marta. Os 2 crates caçulas gritavam. Viva! Temos um belo ganso, Marta. Deus abençoe seu coração, minha querida. Mas como você está atrasada? A senhora Cratch saudou-a, beijou uma dúzia de vezes, tirando o chalé e o chapéu dela com um zelo excessivo. Tivemos muito trabalho para terminar na noite passada, para conseguirmos folgar esta manhã, mãe. A moça respondeu. Bem, pouco importa, já que você veio. A senhora Cratch falou. Sente-se e se aqueça perto do fogo. Não, não, o papai está chegando! Os 2 crates caçula, que estavam em todos os lugares ao mesmo tempo, gritaram. Esconda-se, Marta, esconda-se! Então Marta se escondeu, e em seguida entrou Bob, o pai, com pelo menos 1 metro de cachecol, sem cortar a franja, pendurado em volta do pescoço. Suas roupas puídas estavam ajeitadas e passadas para se adequarem à festa. Ele trazia Tim nos ombros. Ah, pobre rapaz Tim, que tinha uma pequena muleta e andava com as pernas sustentadas por uma armação de ferro. Muito bem. Onde está Marta? Gritou Bob, olhando em volta. Ela não vem, disse a senhora Cratch. Ela não vem? Bob estranhou, com um súbito arrefecimento em seu entusiasmo, pois havia sido o cavalo fogoso do Tim
desde a igreja, voltando para casa desembestado. Ela não vem no dia de Natal? Marta não quis vê-lo decepcionado, já que era apenas uma brincadeira, e então saiu antes da hora de trás da porta do armário e correu para os braços dele, enquanto os dois crates caçulas empurravam Tim e o levavam para a cozinha, para que ele pudesse escutar o pudim chiando na panela de cobre. Como Tim se comportou? Perguntou a Sra. Crat. Assim que Bob recuperou sua tranquilidade, após abraçar a filha calorosamente. Uma verdadeira joia, Bob disse. Está muito bem, apesar de pensativo, pois fica sentado sozinho e pensa nas coisas mais estranhas que já vi. Ele me disse, voltando para casa, que esperava que as pessoas ouvissem na igreja, porque ele era um deficiente e que poderia ser bom para todos lembrarem, no dia de Natal, daquele que fez os mancos andarem e os cegos enxergarem. A voz de Bob estremeceu quando ele repetiu essas palavras e tremeu ainda mais quando disse que Tim estava ficando mais forte e saudável. A pequena e ativa muleta foi ouvida batendo no chão, e no mesmo instante, Tim entrou escoltado pelo irmão e a irmã até a banqueta perto da lareira. Enquanto isso, Bob arregaçou os punhos das mangas, como se o pobre sujeito assim pudesse evitar que eles se tornassem ainda mais surrados, para preparar uma mistura quente de gin com limão numa tigela, mexendo-a o tempo todo e colocando-a para ferver em fogo brando. O jovem Peter e os dois crates menores, que estavam sempre em toda parte, foram buscar o ganso, com o qual logo retornaram em procissão triunfal. Quem visse a agitação que veio em seguida poderia pensar que um ganso seria a mais rara de todas as aves, um fenômeno emplumado, perto do qual um cisne negro seria algo comum. Na verdade, um ganso era algo realmente extraordinário naquela casa. A senhora Crat esquentou um molho, preparado de antemão numa pequena panela. O jovem Peter espremeu as batatas com incrível vigor. A senhorita Belinda adoçou a molho de maçã. Marta enxugou os pratos quentes. Bob levou Tim para sentar-se ao lado dele num canto na mesa. Os dois crates caçulas colocaram cadeiras para todos, não se esquecendo de si mesmos, montando guarda em seus postos e enfiando colherinhas na boca, para não gritarem pedindo ganso antes que chegasse a vez de cada um. Por fim, os pratos foram distribuídos e a oração foi feita, seguida por uma pausa onde todos ficaram com a respiração suspensa. Enquanto a senhora Crat, olhando lentamente ao longo da faca de destrinchar, preparava-se para mergulhá-la no peito da ave. Mas assim que ela fez isso, quanto o longo e aguardado aroma do recheio se espalhou, um murmúrio de alegria se levantou ao redor da mesa. E até Tim, animado pelos dois crates caçulas, bateu na mesa com o cabo de uma faca e gritou com uma voz fraca. Urra! Jamais se viu um ganso como aquele. Bob disse que não acreditava que pudesse existir um ganso tão saboroso. Sua textura e sabor, o tamanho e o baixo custo foram temas de admiração geral, acompanhado de molho de maçã e purê de batata. Foi uma ceia suficiente para toda a família. De fato, como a senhora Crat disse com grande prazer, observando um ossinho que sobrou no prato. Eles não tinham comido tudo, afinal. Imagine! No entanto, todos estavam satisfeitos e os crates menores, em particular, estavam mergulhados em tempero de sálvia e cebola até as sobrancelhas. Então, enquanto os pratos eram trocados pela senhora Belinda, a senhora Crat se retirou sorrateiramente da sala, nervosa demais, pois não queria ninguém atrapalhando, para buscar o pudim de Natal. Tem um conto de terror que se chama O Pudim de Natal. Ah, na verdade tem um conto da Agatha Christie, que se não me engano se chama O Pudim de Natal também. Imagina se não ficasse bom. Imagine se a delícia se quebrasse na hora de desinformar. Imagina se alguém tivesse pulado o muro do quintal e roubado a sobremesa enquanto eles estavam felizes devorando o ganso. Uma suposição que deixava os dois crates caçulas furiosos. Horrores de todos os tipos foram imaginados. Oba! Mas que enorme quantidade de vapor!
O pudim havia sido retirado do banho-maria e desenformado da panela de cobre. Que cheirinho bom de pano limpo! Era do pano de prato que havia servido para secar o pudim. Que mistura de aromas deliciosos, que lembravam restaurantes e confeitarias como se fossem vizinhos de porta ao lado. Vinha do pudim. Em meio minuto, a senhora Crat entrou, de rosto ruborizado, mas sorrindo orgulhosamente, com o pudim firme e consistente da forma tradicional, como uma bala de canhão cortada ao meio enfeitada, resplandecente, flambando no meio de uma dose de brandy e decorada com um ramo de pinheirinho de Natal espetado no copo. Meu Deus do céu, eu quero muito pudim. Eu nunca quis tanto pudim. Ah, que pudim maravilhoso! Bob exclamou, acrescentando que considerava essa iguaria como a maior realização da senhora Crat desde o casamento. Caramba, falou que os filhos não foram grande coisa, hein? A senhora Crat disse que não sabia se havia acertado no tamanho do pudim e confessou que teve dúvidas sobre a quantidade de farinha. Todo mundo se manifestou a respeito do pudim, mas ninguém disse ou sequer pensou que era pequeno. O que havia sido pouco para uma família tão grande. Teria sido grave heresia fazer isso. Qualquer Crat ficaria envergonhado de insinuar tal coisa. Por fim, com a ceia terminada, a mesa foi limpa, a lareira varrida e o fogo avivado. O ponche na jarra foi desgostado e considerado perfeito. Maçãs e laranjas foram colocadas sobre a mesa e uma pá cheia de castanha nas brasas. Então, toda a família Crat se aproximou da lareira, formando o que Bob chamava de círculo, mas que na verdade era um semicírculo. Perto dele foram colocados todos os cristais da família, 2 taças e uma caneca sem alça. O ponche quente da jarra foi servido nesses recipientes como se fossem cálices de ouro. Bob serviu a bebida com um olhar radiante, enquanto as castanhas crepitavam no fogo e rachavam ruidosamente. Bob então propôs um brinde. Um Feliz Natal para todos nós, meus queridos. Que Deus nos abençoe a todos. Toda a família repetiu, sendo que Tim foi o último de todos. Ele estava sentado em sua banqueta bem perto do pai. Bob segurava a mãozinha dele, demonstrando todo o carinho que sentia, e o mantinha ao seu lado como se temesse que pudesse tirá-lo dele. Espírito, diga-me se Tim viverá. Scrooge perguntou, com um interesse que nunca havia sentido antes. Eu vejo uma banqueta vazia, respondeu o fantasma, no canto da chaminé desse pobre lar, junto com uma muleta sem dono, cuidadosamente preservada. Se essas sombras permanecerem inalteradas no futuro, a criança morrerá. Não, não, Scrooge exclamou. Oh não, bom espírito, diga que ele será poupado. Se essas sombras permanecerem inalteradas no futuro, nenhuma outra criança da minha raça o encontrará aqui, o fantasma replicou. Mas qual é o problema? Se ele quiser morrer, é melhor que morra. Assim a população em excesso vai diminuir. Scrooge abaixou a cabeça ao ouvir as suas próprias palavras citadas pelo espírito. O arrependimento e o pesar tomaram conta dele. Meu caro, o fantasma disse, se você tem o coração de um homem bom e não um coração de pedra, abstenha-se de ser maldosamente hipócrita enquanto não descobrir o que existe em excesso e onde está. Você é capaz de decidir quais pessoas devem viver e quais devem morrer? Pode ser que, aos olhos do céu, você seja mais inútil e menos apto a viver do que milhões de pessoas como o filho desse pobre homem. Meu Deus! Ouvir um inseto que vive na folha declarar que existem insetos em excesso entre os seus irmãos famintos que vivem na poeira. Scrooge se curvou diante da repreensão do fantasma e, tremendo, abaixou os olhos até o chão, mas levantou-os rapidamente ao ouvir o seu próprio nome. Ao Sr. Scrooge, disse Bob, eu vou brindar ao Sr. Scrooge, que nos proporcionou essa festa. É verdade, ele nos proporcionou essa festa? A Sra. Crat admirou-se, enrubescendo. Eu gostaria de tê-lo aqui participando para oferecê-lo um jantar à moda da casa. Tenho certeza de que não lhe faltaria apetite para se fartar. Queridas crianças, é dia de Natal, Bob tentou contê-la. Com certeza só poderia ser dia de Natal, ela retrucou. Quando se bebe a saúde de um homem tão odioso, mesquinho,
duro, insensível como o Sr. Scrooge. Você sabe disso, Robert. Ninguém sabe disso melhor do que você. Pobre coitado. Meu amor, foi a suave resposta do Bob. É dia de Natal. Beberei a saúde dele por sua causa e pelo dia de hoje, disse a senhora Crat. Não por ele. Longa vida para ele. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Ele terá muitas alegrias e será muito feliz. Não tenho dúvidas. As crianças a acompanharam no brinde. Foi a única coisa que fizeram nesse dia que não teve nenhum sentimento de cordialidade. Tim foi o último a brindar, mas não deu a mínima importância para isso. Scrooge era o ogro da família. A menção do seu nome lançou uma sombra escura sobre a festa, que se dissipou depois de 5 minutos inteiros. Depois disso, eles se sentiram 10 vezes mais felizes do que antes, só pelo mero alívio de terem esquecido de Scrooge, o desaventurado. Bob Crat contou-lhes que ele tinha em vista um serviço para o jovem Peter, que renderia, se desse tudo certo, 5 shillings e 6 centavos por semana. Os dois Krats caçulas riram impiedosamente com a ideia de Peter se tornar um homem de negócios, e o próprio Peter olhou pensativamente para o fogo, erguendo a cabeça acima da gola, como se estivesse deliberando sobre qual investimento em particular optaria quando recebesse esse salário desconcertante. Marta, que era uma pobre aprendiz de modista, contou-lhes que tipo de trabalho fazia, quantas horas trabalhava sem parar em um turno. Ela disse que sonhava com um bom e longo descanso na manhã seguinte, que seria um feriado para se passar em casa. Também falou que tinha visto uma condessa e um lorde alguns dias antes e que o lorde era quase tão alto quanto Peter. Com isso, Peter puxou tanto o colarinho para cima que você não veria a cabeça dele se estivesse lá. Durante todo esse tempo, as castanhas e a jarra circularam à vontade. E por fim, eles escutaram uma canção sobre uma criança perdida, que viajava na neve, entoada por Tim, que tinha uma voz tristonha, mas cantava muito bem. Não havia nada de especial naquela família. Eles não eram pessoas bonitas, não andavam bem vestidos, seus sapatos estavam longe de serem impermeáveis. As roupas não eram boas e Peter conhecia, e muito bem, uma casa de penhores. Mas eles viviam felizes, agradecidos, satisfeitos uns com os outros e conformados com o destino. E, enquanto a imagem deles se desvanecia diante de Scrooge, com eles parecendo ainda mais felizes sob os raios brilhantes da tocha do espírito, ele permaneceu olhando atentamente para todos, especialmente para Tim, de quem não afastou o olhar até o último instante. A essa altura, já estava escurecendo e nevava muito, conforme Scrooge e o espírito seguiam pelas ruas. A claridade brilhante do fogo crepitando nas cozinhas, nos salões e em todos os tipos de habitações era maravilhosa. Aqui, o tremor da chama mostrava os preparativos de um jantar aconchegante, com pratos aquecendo diante do fogão e pesadas cortinas vermelhas, prontas para serem puxadas para impedir a entrada do frio e da escuridão. Ali, todas as crianças da casa corriam na neve para encontrar suas irmãs casadas, seus irmãos, primos, tios, tias, e para serem os primeiros a cumprimentá-los. Aqui, mais uma vez, pelas janelas, viam-se as sombras dos convidados se reunindo. Mais adiante, grupos de garotas bonitas, todas de capuz e botas de pele, todas tagarelando ao mesmo tempo, andavam ligeiras para a casa de algum vizinho. Ai do homem solteiro que as visse entrar. As faceiras, as feiticeiras, encantadoras e espertas sabiam muito bem disso, com o rosto corado de frio. Mas se você julgasse pelo número de pessoas a caminho de reuniões amistosas, poderiam pensar que ninguém estava em casa para dar as boas-vindas a quem chegasse lá. Muito pelo contrário, todas as casas esperavam visitas, com o fogo nas lareiras na metade da altura das chaminés. Como o espírito exultava, agradecido por tantas bênçãos, como ele desnudava o peito, abria a palma de sua mão enorme e flutuava, espalhando
com generosidade, sua alegria luminosa e inofensiva sobre tudo o que estivesse ao seu alcance. Até o aquecedor de lampiões, que corria na frente dele, pontilhando as ruas sombrias com partículas de luz, e já estava vestido para passar a noite em algum lugar. Riu sozinho quando o espírito passou perto dele. Embora o bom sujeito não soubesse, naquele momento ele teve como companheiro o Natal em pessoa. Então, sem uma palavra de advertência do fantasma para preparar Scrooge para a mudança, eles se encontravam em um pântano desolado e deserto, onde massas monstruosas de pedra bruta pareciam ter desmoronado, como se o local fosse um cemitério de gigantes. A água se espalhava por toda parte, por onde quisesse, sem outra barreira para contê-la, além da geada que a mantinha prisioneira. Ali não crescia nada além de musgo, arbustos e mato. No oeste, o sol poente, que por um instante havia deixado um rastro vermelho ardente no céu, observou aquela desolação como um olhar rabugento, enquanto franzia a testa mais para baixo, para baixo, até desaparecer nas trevas da noite escura. Que lugar é esse? Scrooge perguntou. O lugar onde moram os mineiros que trabalham nas estradas da terra. O espírito respondeu. Mas eles me conhecem, veja. Uma luz brilhou da janela de uma cabana e eles rapidamente avançaram em direção a ela. Passando pela parede de lama e pedra, encontraram uma turma alegre reunida ao redor de uma lareira resplandecente. Um homem muito velho e sua mulher com seus filhos, os homens de seus filhos e de outra geração além dessa. Todos vestidos alegremente em trajes de festa. O velho, numa voz que raramente se elevava acima do uivo do vento sobre a desolada região, cantava para eles uma canção de Natal. Era uma canção muito antiga, da época em que era menino, e de vez em quando todos cantavam juntos o refrão. Sempre que levantavam a voz, o velho sentia seu vigor e a sua alegria redobrarem, e da mesma forma, quando eles paravam, o seu vigor se abatia novamente. O espírito não parou ali, mas pediu que Scrooge segurasse seu manto, e passando por cima do pântano avançou. Para onde? Para o mar? Sim, para o mar. Apavorado, Scrooge olhou para trás e viu-se afastar a última faixa de terra. Uma assustadora cadeia de rochas atrás deles, e seus ouvidos ensurdeceram pelo bramido da água, que rodava e rugia, enfurecida no meio das terríveis cavernas que escavava, ferozmente tentando minar a terra. Construído sobre um recife sombrio de rochas submersas, a cerca de uma légua da costa, no qual as águas batiam e escorriam furiosamente no ano inteiro, havia um farol solitário. Grandes montes de algas marinhas se agarravam à sua base e pássaros da tempestade, nascidos dos ventos procelosos, como se poderia supor, e também das algas marinhas, subiam e desciam, como as ondas que eles tocavam de leve com as asas. Mas, até mesmo ali, os dois homens que vigiavam o farol tinham acendido uma fogueira que, através da seteira na grossa parede de pedra, lançavam um raio de brilho no mar pavoroso. Unindo suas mãos calejadas sobre a mesa rústica em que estavam sentados, eles desejaram Feliz Natal um ao outro, tomando uma jarra de ponche. Um deles, o mais velho, com o rosto tão enrugado e marcado de cicatrizes do mau tempo quanto a figura da proa de um navio velho, passou a entoar uma cantoria com tanto vigor quanto um vendaval soprado durante uma tempestade. É legal como ele está mostrando que as pessoas em vários cantos do mundo, em vários formatos diferentes, estão festejando o Natal também, do jeito deles, né? Mais uma vez, o fantasma foi em frente, por cima do mar negro agitado, seguiu em frente até que, estando longe demais, como disse a Scrooge, de qualquer litoral, eles desceram em um navio, ficaram tanto ao lado do timoneiro na roda do leque, como junto ao vigia de proa, e depois foram ter com os oficiais de guarda.
visitaram essas figuras sombrias e fantasmagóricas em seus diferentes postos. Mas cada um deles cantarolava uma melodia de Natal, pensava no Natal ou falava em voz baixa para o companheiro sobre algum dia de Natal passado, com lembranças felizes ligadas ao lar. Todos os homens que estavam a bordo, acordados ou dormindo, bons ou ruins, haviam trocado uns com os outros mais palavras gentis nessa data do que em qualquer outro dia do ano, e tinham compartilhado, em alguma medida, de suas alegrias referentes a essas festividades, recordando-se de parentes e amigos à distância, sabendo que, no mesmo momento, essas pessoas queridas sentiam o mesmo prazer ao se lembrar deles. Mas enquanto escutava o gemido do vento e pensava em como era solene essa coisa de seguir em frente através da solitária escuridão, passando por um abismo desconhecido, cujas profundezas eram segredos tão insondáveis quanto a morte, Scrooge teve uma grande surpresa. Enquanto estava mergulhado nesses pensamentos, foi uma enorme surpresa para Scrooge ouvir uma gargalhada calorosa. Muito maior ainda, para Scrooge, foi a surpresa de reconhecer que aquele riso era do seu próprio sobrinho e de perceber que se encontrava num quarto iluminado, aquecido e brilhando de limpeza, com o espírito em pé, sorrindo ao seu lado, olhando para o seu sobrinho com um ar benevolente de aprovação. Haha, sobrinho do Scrooge, ria! Haha! Se por algum acaso improvável você conhecer um homem mais feliz do que o sobrinho de Scrooge, tudo que eu posso lhe dizer é que eu gostaria de conhecê-lo também. Apresente-o a mim e cultivarei sua amizade. Embora haja contágio na doença e na tristeza, é uma feliz compensação, justa e nobre, das coisas, que não exista nada no mundo tão irresistivelmente contagiante como o riso e o bom humor. Enquanto o sobrinho de Scrooge ria assim, segurando-se para não urinar na roupa, balançando a cabeça e contorcendo o rosto, fazendo as caretas mais extravagantes, a sobrinha de Scrooge, parente por afinidade pelo casamento, ria com tanta vontade quanto ele. E os amigos reunidos com eles também riram para valer. Ha 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 ha. Essa é a minha risada, tá bom? Ele me disse que o Natal era bobagem, palavra de honra. O sobrinho de Scrooge exclamou. E ele também acredita que é. Mas que vergonha para ele, Fred, disse a sobrinha de Scrooge, indignada. Deus abençoe as mulheres. Elas nunca fazem nada pela metade e sempre levam tudo a sério. Ela era muito bonita, extremamente bonita. Seu rosto era ingênuo e extremamente agradável. Sua boca pequena e encantadora parecia ter sido feita para ser beijada, como sem dúvida acontecia. Comentário meio imbecil, mas é a vida que segue, né? Em seu queixo, a mais leve covinha desaparecia quando sorria e o par de olhos mais esplêndidos que você já viu iluminava a cabeça dessa criatura. Num conjunto, sua beleza era exatamente como a que alguém chamaria de provocante, como você sabe. Enfim, machismo à par, né? Mas ela era irrepreensível também. Ora, foda-se, ninguém liga, prossigamos. Na verdade, ele é apenas um velho ridículo que poderia ser muito mais agradável. O sobrinho de Scrooge comentou. Mas as ofensas dele carregavam o próprio castigo e eu não tenho nada a dizer contra ele. Tenho certeza de que ele é muito rico, Fred, insinuou a sobrinha de Scrooge. Pelo menos você sempre diz isso. E daí, minha querida? O sobrinho de Scrooge retrucou. A sua riqueza não tem nenhuma utilidade para ele. Não serve dela para ajudar ninguém, nem a si próprio. Ele não se sente confortável com isso e não tem sequer a satisfação de imaginar que algum dia talvez venha a nos beneficiar com isso. Eu não tenho paciência com ele, observou a sobrinha de Scrooge. As irmãs da sobrinha de Scrooge e todas as demais mulheres presentes manifestaram a mesma opinião. Mas eu tenho, o sobrinho de Scrooge afirmou. Sinto muito por ele. Eu não ficaria com raiva dele mesmo se tentasse. Quem deve sofrer com seus caprichos? Ele próprio, sempre. Ele enfiou na cabeça que não gosta de nós e não vem cear com a gente. Qual é a consequência?
Ele só perdeu uma ceia. Na verdade, acho que ele perdeu uma ceia excelente, interrompeu a sobrinha de Scrooge. Todo mundo concordou com isso e eles deviam ser considerados juízes competentes, pois haviam acabado de cear. A sobremesa foi servida e todos estavam agrupados em volta da lareira à luz de lamparina. Bem, fico feliz em ouvir isso, disse o sobrinho de Scrooge, pois não confio muito em jovens donas de casa. O que acha Topper? Topper estava claramente de olho numa das irmãs da sobrinha de Scrooge, pois respondeu que um homem solteiro era um pária miserável, que não tinha o direito de expressar nenhuma opinião sobre o assunto. Com isso, a irmã da sobrinha de Scrooge, a gorducha com um lenço de renda enfeitando a roupa, não a que segurava o buquê de rosas, corou. Continue, Fred, a sobrinha de Scrooge disse, batendo palmas. Você nunca termina o que começa a dizer. Não seja tolo. O sobrinho de Scrooge soltou outra gargalhada e foi impossível impedir o contágio. Embora a irmã gorducha tivesse tentado arduamente frear isso com vinagre aromático, o exemplo dele foi seguido por unanimidade. Eu só ia dizer. O sobrinho de Scrooge prosseguiu que a consequência de ele não gostar de nós e não se divertir conosco, eu acho, é que ele perde alguns momentos agradáveis, que não lhe fariam mal algum. Tenho certeza de que ele perde companhias melhores do que poderia encontrar em seus próprios pensamentos, em seu velho escritório embolorado ou em seus aposentos cheios de poeira. Eu quero dar-lhe a mesma chance todos os anos, quer ele goste ou não, porque sinto pena dele. Ele pode reclamar do Natal até morrer, mas não poderá deixar de pensar melhor nisso, tenho certeza. Por me ver indo até lá, de bom humor, ano após ano, dizendo: Tio Scrooge, como vai? Se isso for suficiente para dar a ele a ideia de gratificar seu pobre empregado com 50 libras, já é alguma coisa. E acho que ontem ele se comoveu. Então, foi a vez deles rirem da ideia de Scrooge comovido. Mas, como eles eram bem intencionados e não se importavam muito com os que riam, desde que rissem de alguma maneira, ele os incentivou a se divertirem, passando a garrafa alegremente. Depois do chá, eles tocaram um pouco de música, pois formavam uma família musical. Posso lhes garantir que se entendiam às mil maravilhas quando cantavam refrões de poemas ou canções em coro, especialmente Topper, que conseguia entoar sua voz grave como um artista consagrado, sem jamais inchar as enormes veias do pescoço, nem ficar com o rosto vermelho feito camarão. A sobrinha de Scrooge tocava harpa muito bem, e entre outras melodias, executou um corinho bem simples, muito fácil que qualquer um aprenderia a assobiar em 2 minutos, que era justamente a cantiga favorita da garotinha que certa vez foi buscar Scrooge no colégio interno, como lhe havia sido lembrado pelo fantasma do Natal passado. Quando essa música foi tocada, todas as coisas que o fantasma tinha lhe mostrado voltaram à sua mente. Ele ficou muito enternecido e pensou que, se pudesse tê-la escutado várias vezes, anos atrás, ele poderia ter cultivado as bondades da vida com as suas próprias mãos e para sua própria felicidade, sem concorrer à pá do coveiro que enterrou Jacob Marley. Mas eles não dedicaram a noite toda à música. Logo em seguida, vieram as brincadeiras, começando pela disputa de prendas, pois, às vezes, é bom voltar a ser criança. Não há melhor ocasião para isso do que o Natal. Um dia de festa que homenageia um deus menino. Pois bem, então passaram a brincar de cabra cega. E, claro, alguém teria que fingir que não enxergava. Mas pior cego é aquele que não quer enxergar. E eu realmente não acreditaria que Topper fosse mais cego do que se tivesse olhos nas costas. Na minha opinião, havia alguma trapaça combinada entre ele e o sobrinho de Scrooge. E o fantasma do Natal presente sabia disso. A menina, como ele, saiu atrás da irmã Gorducha, aquela do lenço de renda. Era uma afronta credulidade da natureza humana. Derrubando o atiçador de braças na frente da lareira, tropeçando nas poltronas, esbarrando no piano,
sufocando-se entre as cortinas. Onde quer que ela fosse, lá estava ele, sempre sabendo onde a irmã estava. Ele não seguia mais ninguém. Quando alguém ficava na sua frente de propósito, como alguns fizeram, ele, é claro, tentava pegar essa pessoa, pois seria uma afronta à inteligência de qualquer um não fazê-lo. Mas, imediatamente, ele virava na direção da irmã gorducha. Ela reclamava sempre que isso não era justo, e de fato não era. Mas quando ele finalmente a pegou, apesar de todos os seus movimentos rápidos para escapar, e do farvalhar de suas roupas de seda roçando nos móveis, quando ele a encurralou num canto de onde ela não teria como escapar, então a sua conduta foi a mais abominável do mundo. Isso porque ele fingiu que não a reconhecia, e, a pretexto de identificá-la, fingiu que precisava tocar nos seus cabelos. E mais ainda, pressionou um certo anel que ela estava usando no dedo, e uma certa corrente no seu pescoço. Mas como esse sujeito era atrevido e monstruoso. Meu Deus, ele tocou no anel do dedo dela e da corrente do pescoço. Processa! Prende esse cara. Sem dúvida, ela manifestou a ele essa opinião, quando, na vez de outra pessoa ser cabra cega, eles se encontraram para trocar confidências, bem juntinhos atrás das cortinas. Ela ficou altamente ofendida, né? Ela teve que ir lá pedir retratação pro cara atrás da cortina, né? Claro, né? Quem nunca? A sobrinha de Scrooge não participava do jogo de cabra cega, pois se instalou confortavelmente numa poltrona grande com um banquinho de apoio para os pés, num canto aconchegante. O fantasma e Scrooge estavam em pé, logo atrás dela. Mas ela, por exemplo, participou da disputa de prendas e demonstrou o quanto admirava seu amor com todas as letras do alfabeto no jogo. Será que você gosta mesmo dele? Da mesma forma, ela foi muito bem no jogo Quem, Quando e Onde. E, para a alegria secreta do sobrinho de Scrooge, bateu suas irmãs, embora elas também fossem garotas afiadas, como Topper lhe contaria. Estavam presentes umas 20 pessoas, entre jovens e velhos, mas todos brincavam, assim como o próprio Scrooge, que se esquecia totalmente, tão interessado que ficou com o que estava acontecendo, que a sua voz não emitia nenhum som aos ouvidos de ninguém, e às vezes arriscava um palpite aos gritos, e muitas vezes também acertava em cheio as palavras a serem adivinhadas, pois a agulha mais fina, na melhor Whitechapel, com garantia de não cortar a linha, não era mais aguçado do que Scrooge, mesmo com um ar simplório conveniente que ele assumia para passar a perna em todo mundo. O fantasma ficou muito satisfeito em vê-lo nesse estado de ânimo e olhou com tanta benevolência que Scrooge implorou, como um menino, permissão para ficar até os convidados partirem. Mas isso o espírito disse que não seria possível. Mas vai começar um novo jogo, Scrooge retrucou. Meia hora, só meia hora, espírito. Era um chamado sim e não, onde o sobrinho de Scrooge pensava em alguma coisa e outros tinham que descobrir o que era. Ele só responderia sim ou não às respostas, conforme o caso. Um intenso questionamento ao qual ele foi exposto revelou que havia pensado em um animal vivo, um animal bastante desagradável, um animal selvagem, um animal que às vezes rosnava e grunhia, e às vezes falava que vivia em Londres, andava pelas ruas, não se apresentava em espetáculos por dinheiro, não era guiado por ninguém, não vivia no zoológico, nunca morria no matadouro e que não era cavalo, nem burro, nem vaca, touro, tigre, cachorro, porco, gato ou urso. A cada nova pergunta que lhe era feita, esse endiabrado sobrinho explodia em uma nova gargalhada. Ele se retorcia tanto que foi obrigado a se levantar do sofá e rolar no chão. Por fim, a irmã gorducha, entrando num estado semelhante, gritou: Descobri, já sei o que é. Fred, eu sei o que é. É, né? Pois é. Então, sim, não, sim. Bem isso. Então o que é? Fred perguntou. É o seu tio Scrooge. Era exatamente isso. O sentimento geral foi de admiração, já que alguns alegaram que a resposta para é um urso deveria ter sido sim, na medida em que a resposta negativa foi suficiente para desviá-los da ideia de que seria o Sr. Scrooge.
supondo que já tivessem alguma desconfiança nesse sentido. Mas ele contribuiu muito para a nossa alegria, tenho certeza, disse Fred. Seria uma ingratidão não brindar a sua saúde. E como temos uma jarra de ponche pronta para a nossa mão agora, eu digo, saúde, tio Scrooge. Saúde, tio Scrooge! Todos brindaram. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para o velho tio, não importa o que ele seja, o sobrinho do Scrooge disse. Ele certamente não aceitaria essas minhas felicitações, mas assim mesmo vai recebê-las, pelo tio Scrooge. E imperceptivelmente, o tio Scrooge havia se tornado tão alegre e jovial que teria retribuído o brinde à turma e agradeceria aquela gente fazendo um discurso inaudível, se o fantasma tivesse lhe dado tempo. Mas toda a cena sumiu junto com o sopro da última palavra dita pelo sobrinho. E ele e o espírito estavam novamente viajando. Eles passaram por muitos países, viram muita coisa, foram muito longe e visitaram muitos lares, mas sempre com um final feliz. O espírito se aproximava de doentes acamados e eles ficavam alegres. Visitava os exilados em terras estrangeiras e eles se sentiam em casa. Acompanhava a luta dos desafortunados e eles ficavam resignados e se enchiam de esperança. Abordava os pobres e eles se imaginavam ricos. Nos asilos, nos hospitais, nas cadeias, em todos esses refúgios da miséria, onde os homens levianos, iludidos com a sua pequena e breve autoridade, não tinham conseguido fechar a porta para barrar a entrada do espírito. Ele deixava sua bênção, ensinando seus preceitos a Scrooge. Foi uma longa noite, se é que tudo aconteceu em apenas uma noite. Scrooge tinha suas dúvidas a respeito disso, porque vários natais pareciam ter sido condensados no espaço de tempo no qual passaram juntos. Também era estranho que, enquanto Scrooge permaneceu inalterado em sua forma exterior, o fantasma ficou mais velho, claramente mais velho. Scrooge tinha observado essa mudança, mas nunca falou nada sobre isso, até eles deixarem uma festa de criança na 12ª noite, quando, olhando para o espírito, enquanto estavam juntos num local aberto, ele notou que o cabelo dele estava grisalho. A vida dos espíritos é muito curta? Scrooge perguntou. A minha vida nesse mundo é muito breve, respondeu o fantasma. Termina hoje à noite. Esta noite, exclamou Scrooge. À noite, à meia-noite. Ouça, a hora está chegando. Os sinos tocaram 11h45 nesse instante. Perdoe-me pela curiosidade injustificável, Scrooge disse, olhando atentamente para o manto do espírito. Mas vejo algo estranho, que não pertence a você, saindo da sua roupa. É um pé ou uma garra? Poderia ser uma garra, a julgar pela aparência. Foi a resposta dolorosa do espírito. Veja, as dobras do manto saíram das dobras do manto saíram duas crianças miseráveis, abjetas, medonhas, horrorosas. Infelizes que se ajoelharam aos seus pés e se agarraram às suas roupas. Meu Deus, veja, veja isso! Exclamou o fantasma. Era um menino e uma menina. Amarelos, magros, esfarrapados, carrancudos, selvagens, mas também prostrados em sua humilhação. Quando a graça da juventude deveria estar estampada naqueles rostos com as suas cores mais vivas, uma mão, tão velha e enrugada como a da idade, os tinha descorado, retorcido e desfigurado. Onde os anjos deveriam estar sentados e entronados, os demônios espreitavam e cobiçavam ameaçadoramente. Nenhuma mutação, nenhuma degradação e nenhuma perversão da humanidade, em nenhum grau, através dos maravilhosos mistérios da criação, produziria monstros tão horríveis e pavorosos. Scrooge recuou horrorizado, levando em conta quem os mostrava dessa maneira. Ele tentou dizer que eram crianças bonitas, mas as palavras entalaram em sua garganta, antes de se tornarem partes de uma mentira de tamanha magnitude. Espírito, são seus filhos? Scrooge não conseguiu dizer mais nada. São filhos dos homens, disse o espírito, olhando para eles. Eles se apegam a mim, apelando por seus pais.
Este garoto chama-se ignorância. Esta garota é a cobiça. Cuidado com ambos e com todos da sua laia. Mas, acima de tudo, cuidado com esse garoto, pois na sua testa vejo escrito a palavra desgraça, até que seja apagada por alguém. Negue-a, gritou o espírito, apontando para a cidade grande. Enfrente aqueles que lhe dizem isso. Se você admitir tais coisas com seus próprios facciosos, tornar-se-á possível. Nesse caso, no final, não reclame do seu destino. Eles não têm refúgio nem recursos? Scrooge perguntou. Não existe mais cadeias? O espírito respondeu, voltando-se para ele pela última vez, e usando suas próprias palavras. E os reformatórios ainda funcionam? O sino bateu meia-noite. Scrooge procurou pelo fantasma e não o viu mais. Quando a última badalada parou de vibrar, ele se lembrou da profecia do velho Jacob Marley. Erguendo os olhos, ele viu um fantasma imponente, encapuzado e envolto em um manto, deslizando e subindo com uma névoa pelo chão, em direção a ele.